Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando o 5º episódio do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária. E eu me chamo Gabriela, aqui do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema Catadores de materiais recicláveis, uma profissão para além da sobrevivência. É fato que a produção e o descarte de resíduos sólidos vem crescendo aceleradamente nos últimos anos. Estimativas da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, afirma que nos últimos 5 anos foram destinados para os lixões 45 milhões de resíduos, com potencial para reciclagem. Os serviços prestados pelos catadores são fundamentais para a cadeia de reciclagem, para o manejo de resíduos e para alimentar o abastecimento das cooperativas com papéis, plásticos e eletrônicos, evitando assim a lotação de lixões e aterros com materiais que não se encaixam na categoria de rejeito. O Brasil sancionou a Lei 12.305, de 2010, a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos, com a finalidade de inclusão. A PNRS relaciona o trabalho dos catadores e a gestão ambiental dos municípios, onde homens e mulheres, geralmente apresentando baixa renda e escolaridade, colaboram com a limpeza das ruas, com a destinação correta dos resíduos, sendo esse trabalho sua principal fonte de renda. Assim, nós perguntamos: esse instrumento realmente é efetivo para os catadores? Qual a real situação dessa classe trabalhadora nos dias atuais e o que mudou com o surgimento da pandemia pelo Covid-19? Então, para discutir conosco, convidamos Roberto Rocha. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho da sua trajetória para nós? Bom, eu sou como falou, sou Roberto Rocha, meu nome, eu sou de uma cooperativa chamada Cruma, na cidade de Poá, São Paulo. Eu vim, na verdade, de uma história de catador, avulso, que trabalhava na rua, coletava material, e a partir daí a gente montou aí uma cooperativa, que é essa cooperativa Cruma, e aí eu comecei junto com meus amigos, da cooperativa, nós começamos aí a pensar em processos de organizações mais avançadas. E aí começamos a conectar com outras cooperativas no Brasil inteiro e tudo mais, e aí formamos aí o Movimento Nacional dos Catadores, e depois do Movimento Nacional dos Catadores, a gente formou outros braços, assim como a ANCAT, no qual sou presidente hoje, que é a Associação Nacional de Catadores. Nesse contexto, a ideia de exclusão social supõe uma lógica que preside um padrão de relações em uma sociedade que, ao mesmo tempo, inclui e exclui por meio de um conjunto de valores que a orienta. Contudo, por trás de um estigma social, existe alguém que precisa sobreviver por meio da força de trabalho. É de extrema importância para que consigamos progredir em cima dessa pauta, refletirmos quem são essas pessoas, como fazer com que a prática haja reconhecimento dessa profissão. Na verdade, nós, catadores, que estamos trabalhando no processo de invisibilidade para visibilidade, nós somos invisíveis, nesse processo todo, e somos os responsáveis, pela alimentação da cadeia da reciclagem, Somos responsáveis aí também pelo processo de limpeza pública, nos municípios, que nós acabamos vivendo um serviço de limpeza pública de forma gratuita, e além, é lógico, também da educação ambiental, que também nós exercemos também um trabalho importante no ponto de vista de informar as pessoas, da forma de separação, dos materiais, ter a rotina de coletar esses materiais recicláveis que poderiam ir para o aterro sanitário. E todos esses materiais que vão para o aterro sanitário, a gente economiza também para os cofres públicos, os cofres deixam de pagar esse material que vai para o aterro sanitário, assim como também o aterro poupa também a vida útil, e ambiental desses aterros sanitários. Então, nós catadores e catadoras de material reciclável, aí temos diversas áreas de atuação, que trabalhamos bravamente para muito mal remunerados, um trabalho essencial,
que na maioria das vezes não é reconhecido como um trabalho essencial. E nós estamos aí milhões e milhões, né? Hoje a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores é que nós sejamos em 1 milhão de catadores. Né? Esses catadores, nós estamos aí, tem catadores que estão em cooperativas, tem catadores que estão em associações, tem catadores que estão na rua, né? Tem catadores que estão dentro do lixão. Então, a gente tem vários trabalhadores, né? É lógico que a gente não defende o processo dos lixões, mas é uma realidade ainda, infelizmente, no nosso Brasil, né? Então, somos né? Nós somos esses invisíveis batalhadores aí que estamos aí na luta da visibilidade e na luta do reconhecimento por uma vida digna. Muito legal, Roberto. Uma dúvida que eu tenho é que, por exemplo, você está falando que vocês fazem educação ambiental, né? E como que está nesse cenário de pandemia? Como vocês estão conseguindo passar isso para a sociedade? Aumentou nesse período de pandemia os reciclados? As pessoas estão se interessando mais para essa área? Como que ficou agora? Na verdade, nós tivemos um momento, né, de um boom, né, de paralisação do trabalho nosso, né? Que isso resultou, inclusive, impactou diretamente na indústria da reciclagem, que ficou sem matéria-prima para poder industrializar. Aumentou também o número de resíduos que foram para o aterro sanitário também. Então, nós tivemos um período, porque foi um período meio crítico, porque até então a gente não sabia como lidar, né, com essa situação do coronavírus, do vírus, como seria. Tem estudos que dizem, né, que o vírus ele permanece na superfície dos materiais por um período. Então, boa parte do nosso catador, nem todos, mas boa parte dos catadores, a priori, pararam as suas atividades. E aí, no decorrer, né, a gente começou a buscar parcerias, né, de universidades, áreas infectológicas, área sanitária, enfim, todas as pessoas que estão dessa área para entender e como seria uma retomada de trabalho segura, né? Então, hoje a gente está, né, existem alguns manuais, né, que eles orientam, né, os protocolos de segurança para a retomada do trabalho dos catadores, mas agora nós estamos num grande desafio, né, porque, assim, realmente a população, ela consumiu mais por conta dessas coisas dos iFoods, enfim, né? Então, teve muitas embalagens aí, porém, houve uma parcela da população também que um pouco se deseducou, né? Ela acabou um pouco não mais separando esse material e mandando esse material para o aterro sanitário. É uma parcela significativa. Então, a gente tem que voltar a retomar uma conversa, né, com todos os moradores, com o nosso papel de educação ambiental. E além disso, né, tem alguns protocolos, né, de segurança que também são voltados também para o morador, né? Então, a gente informa ao morador para que ele não deixe o material em aberto, que se a pessoa tiver um problema se a família for infectada com Covid, ela deixe no saco plástico informando, né, que nós, né, estamos com o diagnóstico de Covid, não colocar máscaras, não colocar, né, esse tipo de material junto com os recicláveis. Então, tem o distanciamento mesmo, né? Antigamente a gente tinha muita essa aproximação com os moradores, hoje a gente tem que ter mais o distanciamento. Então, assim, o material ele aumentou, mas tem um grande desafio, por outro lado, de uma conscientização, né, para a gente ter segurança na coleta desses materiais. Então, aproveitando a sua resposta também com a primeira pergunta, então, o distanciamento com a pandemia, esse afastamento entre a pessoa e o catador, ele fez o movimento dos catadores retroceder alguns passos? A gente ainda continua na invisibilidade ou ainda está sendo visível, só que aumentou a demanda e por isso que aumentou a dificuldade? Eu acho que como eu volto a dizer, tem um desafio no ponto de vista da educação ambiental, né?
para a segurança tanto dos moradores quanto dos catadores. Por um outro lado, por esse gap, né, esse buraco que ficou, na verdade, da indústria receber os recicláveis, isso ajudou, na verdade, a trazer os catadores como um ator importante no processo, né? Então, hoje, além das dificuldades, mas hoje o tema, né, da participação dos catadores na cadeia da reciclagem cada vez mais está ficando mais forte, né? Porque demonstrou que tem vários estudos aí, o estudo do Sempre, o estudo nosso do Anuário da Reciclagem e outros estudos dizem, né, mostram que 95% dos materiais recicláveis que vão para a indústria passam pela mão dos catadores, né? E isso nesse momento da pandemia, com essa paralisação dos catadores, isso de fato foi comprovado. É complicado, né? Eu imaginei que o pessoal ia aproveitar esse tempo que está em casa, né, para aprender mais sobre separação dos materiais, como reciclar, mas né, cada um tem uma mentalidade, infelizmente. Por isso que eu até te perguntei. Acho que tem uma cultura, né, da população que eles tratam, na verdade, os resíduos, né, recicláveis como lixo, né? E aí é de responsabilidade do portão para fora da municipalidade, né, do município, né? Serviços do município de limpeza urbana. Então, assim, assim, mais ou menos assim, se o catador, né, passar a coletar, tudo bem, mas a prefeitura tem que se virar com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma discussão, né, dessa questão da responsabilidade compartilhada, que é uma cultura, né, que ela vai ter que, aos poucos, abrindo essa conscientização. E é lógico, eu acho que essa conscientização ela passa por várias maneiras, talvez pensar em incentivos também para os moradores que separam os recicláveis. Tem que pensar em coisas que incentivam, porque senão é muito difícil você ter uma educação ambiental, um programa de educação ambiental eficiente se não tem nada que estimule. Sim, concordo. A gente vê igual na Europa, se eu não me engano, tem, né, aquelas máquinas em supermercados que as pessoas colocam os seus pets lá e recebem algumas moedinhas. Já talvez pagam o estacionamento, consegue comprar algum produto. Tem países que incentivam mais, né? É importante que essas tecnologias elas nunca excluam os catadores, né? Então a gente tem que pensar em tecnologias que todo mundo ganha. Os catadores ganham, a sociedade ganha, a prefeitura ganha, a indústria ganha, os fabricantes de embalagem ganham, né? Então eu acho que tem que pensar em tecnologias que agreguem, né? E que não excluam. Porque assim, na Europa, como você disse, eu estive em vários países da Europa, e a gente vê lá que, né, não tem a figura do catador, né, nessas, né, então, assim, essa é, na verdade, a nossa preocupação. A gente não é contra, a gente acha que é importante, mas ela tem que ter um processo agregador e de inclusão. Os resíduos sólidos são um dos principais problemas na gestão ambiental urbana em países em desenvolvimento. Sendo assim, um dos pilares para solucionar esse problema é a reciclagem, principalmente de materiais como PET, alumínio e papel. Logo, qual é a etapa e a atuação dos catadores no ciclo de gestão ambiental urbana, criação de mercado e papel de engrenagem na indústria da reciclagem? O papel dos catadores eu acho que é o papel principal, né? Porque, como eu disse, os estudos comprovam aí que o trabalho dos catadores para chegar na indústria da reciclagem, 95% passa pela mão dos catadores. Então, a engrenagem principal do ciclo produtivo da reciclagem começa na mão dos catadores, né? Que vai passar por várias outras etapas, e o exército que é menos remunerado são nós, né? Somos nós catadores. Então, assim, é uma indústria, a indústria da reciclagem é uma indústria milionária, né? Ou bilionária, ou trilionária, né? Então, assim,
é muito rica e, na verdade, os catadores são os mais, né, os mais pobres nesse processo, né? Então, assim, a gente não tem... A gente defende muito que nós tenhamos aí uma remuneração mais digna, né? E aí eu acho que a indústria precisa olhar melhor. Não é pagar, né? Pagar somente pelo valor do material, mas tem um valor agregado do serviço para a entrega desse material que eu acho que não chega, não é valorizado para os catadores. E por isso, na verdade, muitas vezes a riqueza, né, que acontece aí da indústria, né? Porque vamos imaginar aí que hoje uma latinha de alumínio hoje, né? 1 quilo de latinha, que está hoje um valor melhor aí, que R$5, até o seu produto final lá, ela vai custar em torno de R$15, R$20, né? Então, você tem aí um caminho na cadeia que vai valorizando, só que para os catadores não valoriza, né? Então, por isso que nós discutimos muito a questão da prestação de serviço, né? A questão da remuneração dos catadores, não só pelos materiais, porque só o material reciclado não paga a conta das cooperativas, não paga a conta das associações, né? Cooperativas e associações têm obrigações legais para cumprir. Então, é como fosse uma empresa, né? Uma associação, uma cooperativa, né? E tem INSS dos cooperados, né? Tem vários encargos, e quando você vai pôr na conta o material reciclado em si, o que nós chamamos de pós-consumo, né? Ele não fecha essa conta, que é um material de muito baixo valor, porque, né, ele não tem nenhum valor agregado pela indústria, e ao mesmo tempo você aí não tem você tem também embalagens que elas são recicladas, mas elas não têm um potencial de reciclabilidade. Então você tem embalagens que elas são, né, que nós não podemos dizer que não é reciclável, mas nós não temos mercado na indústria, e fica encalhado na cooperativa, não consegue preço, não consegue, né, agregar nenhum valor. Os catadores pegam esse material, separam, prensam, fazem todo o trabalho, mas no final não conseguem comercializar. É uma realidade muito difícil, né? Essa questão que você comentou. E ainda mais vendo que o Brasil ele foi o primeiro país a integrar os catadores nas cooperativas, no sistema de gestão de resíduos sólidos, o primeiro a adotar a política nacional de resíduos. E isso, ao invés que era para ser para reconhecer o trabalho, para mostrar a importância dos catadores, a gente vê, às vezes, uma situação contrária, que, igual você comentou, a gente vê essa questão do baixo valor agregado, do trabalho que tem que fazer. Querendo ou não, a cooperativa ela já é considerada uma empresa, porque tem todos os trabalhos burocráticos para fazer, tem toda uma prestação de serviço, prestação de conta. E sem falar que o trabalhador, o catador, ele é exposto a risco de saúde, a preconceito social, a desregulamentação de trabalho, muita falta de informação envolvida a isso, né? E é uma coisa, acho que vai em contramão com que, acho que é o propósito do Brasil, reconhecer esses catadores, né? Exato. Eu acho que assim, a Política Nacional de Resíduos, né, ela foi um marco para a gente, né? Porque também, se não fosse a Política Nacional de Resíduos, eu acho que poucos falavam de catadores, né? Então, assim, nós temos uma política, na verdade, histórica, né? Que é uma política que ela fala de uma gestão de resíduos, ela fala, inclusive, de negócio dentro dessa política, só que ela fala também de pessoas, né? Que são os nossos catadores de material reciclado, e fala de várias vezes catadores. E, inclusive, incomoda muitas pessoas, né? Assim, existem movimentos aí, assim, né, que querem rever a política exatamente por isso. Existem, né, movimentos aí que querem tirar, né, alguns pontos que falam dos catadores, entendeu? Então, assim, ela foi um marco, ela é um marco. Agora, é lógico, né, toda política ela tem né, ela precisa ter aí a sair da gaveta e, né, buscar os direitos que estão na lei. Então, assim, ir no Ministério Público, né, cobrar aquilo que está na lei, fazer a luta para que a lei seja cumprida.
Então, é isso que é o nosso papel hoje, né, que nós fazemos, catadores e catadores de material reciclado, que é lutar pela lei, que a lei seja cumprida, mas a lei eu acredito hoje que a Política Nacional de Resíduos, ela é hoje para nós catadores, ela é a nossa Bíblia, né? Que assim, é nela que a gente se assegura e é nela que a gente luta para reconhecimento dos nossos direitos e é nela que nós pautamos a indústria, pautamos as prefeituras, pautamos, né? Todos os atores aí ligados à área de resíduos. E é interessante isso que você falou, porque eu acho que isso reflete muito. Eu e a Gabi, a gente já fez muitos episódios anteriores sobre diferentes temas, mas a maioria deles sempre cai nessa mesma questão, que é a questão da fiscalização e aplicabilidade da lei, a questão, às vezes, da falta de ensino, de responsabilidade social, responsabilidade que vai de prefeitura, indústria, do próprio indivíduo, e toda vez, a gente sempre fala essa mesma questão de como é negligenciado essas questões. Igual no episódio passado, a gente estava comentando com a convidada que veio com a gente, ela falou assim que tinha algumas leis que simplesmente não pegavam. Aí a gente para e pensa, gente, tá escrito, como que uma lei não pega? As pessoas simplesmente ignoravam as leis. Por isso que é importante a pressão dos movimentos sociais, né, que lutam, né, que travam aí uma luta para que a lei seja cumprida, né? Porque se a gente não tiver, né, porque é aquilo, né, são interesses, né, assim, o pessoal vai trabalhando aquilo que é interesse para eles, os caras lá no Congresso, na presidência da República, na Câmara dos Deputados, eles estão pautando aquilo que é de interesse deles, né? E se a gente, quanto sociedade, não trouxer as coisas que são de interesse da gente, de fato fica engavetado. Segundo o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, de 2013, consta que a maioria dos catadores é do sexo masculino, que compõe 68,9%, e as mulheres representam 31,1% do total de brasileiros que se declaram IBGE catadores. Esse percentual pode variar, mas em nenhum estado o número de mulheres supera o de homens. Mas vale ressaltar também que essa é uma informação de 2013, e que principalmente para essa classe de catadores, já tem um salto muito grande para o de 2021. Como está atualmente? O que os leva para essa profissão? Além disso, pela dinâmica do trabalho, que gira em torno de coletar o material reciclável misturado com os outros resíduos, também a violência das ruas e a ausência de direitos trabalhistas, quais as condições de trabalho que esses catadores estão submetidos? Sim, a questão das mulheres, né, assim, elas são a maioria mesmo, né, no nosso trabalho, né, assim, né, até por conta aí que elas têm uma habilidade de triagem, de separar material, tem um pouco essa diferença, na verdade, assim, as mulheres estão muito ligadas à questão mais interna, né, da triagem e tudo mais, né, e os homens estão muito mais ligados aí à coleta na rua e tudo mais, mas não quer dizer que isso é necessariamente, tem lugares que as mulheres estão nos dois lugares, dois campos, os homens também, enfim, mas a maioria, de fato, são mulheres, né. Isso, inclusive, é importante que a maioria, na verdade, são negros, assim, a maioria dos catadores são negros, né, e aí, assim, eu acho que é muito, né, um reflexo também, né, dessa exclusão social de trabalho, né, da geração de trabalho e renda, né, porque eu virei catador porque tinha possibilidade, oportunidade de uma empresa me contratar. Meti um monte de currículo quando tinha 19 anos na época, e coloquei currículo, fui atrás de currículo em um monte de lugar, tudo mais, fiz entrevista e tudo mais, mas, né, talvez nem o meu desempenho profissional, porque eu faço hoje, né, assim, hoje eu coordeno, na verdade, né, eu estou à frente de uma instituição que ela tem mais de 80 colaboradores em todo o Brasil, né? A gente opera com mais de 300 cooperativas em todo o Brasil, então, assim, não é uma capacidade, a gente vê que não é uma capacidade, é uma questão de capacidade da pessoa, né? Assim, né? É uma questão mesmo, o cara bateu o olho, é negrão,
tá fora, entendeu? Então, assim, é isso que eu via, né? Isso que eu vejo hoje, na verdade, né? Então, então assim, a gente tem, né? Então, assim, esse reflexo da discriminação no país que impactua diretamente aí a uma questão, né? Que na época, né, alguns anos atrás, hoje eu estou com 47 anos, né? Estou falando quando eu tinha 19 anos. Na época, né, que eu coletava material, a discriminação era muito grande, né, assim, na rua, né, eu me recordo, assim, né, várias vezes pessoas da minha família mesmo não queriam que eu continuasse trabalhando como catador, chamavam para falar e tudo mais, sabe, assim, ó, não, para com isso. O catador era muito olhado como uma profissão assim, sabe, aquela, o último né, a última coisa que a pessoa pode fazer na vida, entendeu? Então era muito louco isso, né? Muito louco mesmo, assim, é pesado, né? Assim, já passei várias coisas, passei por questões que pessoas que eu ia coletar na frente da casa dela, ela, né, jogava água em cima de mim para, tipo assim, para sair. É aquela história das crianças, né, te chamarem de burro, né, de burro sem rabo, do homem da carroça, né? Cuidado, tá chegando o homem da carroça, entendeu? Tipo assim, o cara que vai pegar as crianças e vai levar embora. Então, assim, é muito louco, né? Mas isso foi, né? A gente foi trabalhando tudo isso e, graças a Deus, hoje está bem menos né, esse caráter discriminatório da nossa profissão, que existe ainda, existe muito, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem pessoas que preferem dialogar com o diretor da nossa instituição do que dialogar com o presidente da instituição, né? Então, assim, a gente percebe em alguns momentos também esses reflexos, sabe, de discriminatórios aí. E aí as mulheres, né, assim que você perguntou, as mulheres são, de fato, a maioria, né, e elas desempenham um papel importante, estratégico dentro da nossa categoria no trabalho, eu acredito e vejo, né, elas são, né, muito bem organizadas no ponto de vista da administração, no ponto de vista da operação, da logística. Então, assim, elas estão, né, as mulheres aí, cada vez mais desempenham um trabalho muito importante nesse processo. E os riscos, cara, sempre houveram, né? Antes do coronavírus, né? Mas sempre houve risco, né? Seja ele mais risco ainda dos catadores que estão no lixão, que eu acho que nós trabalhamos, né, na perspectiva que os municípios onde tem lixão possam emergencialmente tirar esses catadores e darem uma vida digna, né, dar um trabalho digno no ponto de vista do mesmo trabalho que está fazendo, não estou para tirar do trabalho, mas ele fazer a mesma operação, mas de uma forma mais digna, tendo um galpão, tendo um espaço de trabalho. Mas mesmo dentro do espaço de trabalho, você corre vários riscos, né? Porque tá ligado à educação ambiental, né? Que nós estávamos falando lá atrás, né? Então, nós temos muitos aí, pessoas que ainda colocam seringas seringas de injeção, agulha, os vidros mesmo, né? Que são quebrados, as pessoas não embrulham ele direito, né? Então, tem vários riscos aí de saúde ainda que os catadores e catadoras sofrem, né, na esteira, quando chega o material, enfim. Mesmo estando de luva, muitas vezes tem, né, alguns materiais cortantes que corta a mão. Então, assim, tem muitos riscos aí, que é lógico, a gente trabalha num ponto de vista de cada vez mais aprimorar os processos, né, de EPIs, né, desses materiais, né, dessa proteção individual de cada um, mas os riscos aí nessa área de trabalho ele é sempre eminente. Por isso que a gente entende que o trabalho dos catadores é um trabalho essencial e, inclusive, deveria estar na prioridade da imunização do coronavírus. Eu fiquei um pouco chocada com a parte que você falou da questão da discriminação. Quando a gente está por fora, acho que é bom esses episódios que a gente faz, essa conversa que a gente tem, porque a gente aprende muito o mundo do outro.
sabe, a ver como essa pessoa lida com esses problemas, né? Então, a gente, como eu tô por fora, a gente não imagina que seja tão... Cheguei a esse ponto. Falo, discriminar a pessoa, né? Julgar a pessoa dessa forma. Mas em questão dos EPIs, realmente, e da ordem de vacinação, eu concordo plenamente, ainda mais vocês, então é um contato direto, porque já que as pessoas não têm essa cultura de separar, eles não custam separar o vidro, agora imagina separar um lixo e explicar que aquele lixo está contaminado. Então, eu concordo com essa parte também, acho que deveria ser, já que vocês estão em contato direto. E esse comentário que ele falou também me impactou. Principalmente, eu conheço gente que é catadora aqui na minha cidade e é uma realidade muito diferente. Conforme você foi contando, eu lembro do meu amigo contando para mim e, cara, emociona, na verdade. Você vê que antigamente, não tem nem tanto tempo assim, as pessoas não tratavam eles nem como humano, tratavam como uma pessoa, um bicho, quase, tacando água para ir embora, igual você comentou. E, assim, é uma realidade totalmente diferente. Hoje conseguiu um avanço muito grande comparado a 10 anos atrás, mas ainda assim, agora pelo menos trata como ser humano. Eu acho que é o mínimo. Agora tem que reconhecer ainda mais a profissão ainda e tentar avançar. E, cara, eu achei um absurdo não ser o prioritário para vacinação, gente. Não tem sentido nenhum. É as pessoas que têm que estar na rua. Todo mundo fala, fica em casa, mas esses têm que sair para a rua e não vacinam. É a realidade, né? É a realidade e é muito louco. E assim, tem uma questão também, né, que hoje, né, hoje a profissão de catador é reconhecida pela CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Hoje você pode em qualquer... Antigamente eu não podia nem fazer isso, né? Você ia no lugar e falava que você era catador, essa profissão não existe, eu vou pôr, tem que pôr outra coisa. Então hoje a gente, né, e aí é legal que a gente vai em alguns espaços, as pessoas se espantam, né? Que você vai, né, você vai em alguns espaços aí, você vai falar da sua profissão, você percebe que a reação ou da pessoa que está te perguntando ou das pessoas que estão te escutando, né? Qual é a sua profissão? Catador de material reciclável. Cara, é um barato, velho. Todo mundo fica um olhando pro outro, a pessoa dá uns 2 segundos, assim, dá uma parada, sabe? Mas é muito engraçado. Porque é isso, cara. Porque a pessoa tem na cabeça que o catador é o cara lá, mano, que, sabe, mora na rua, que o cara não sei o quê, o cara não pode ter condição de né, comprar alguma coisa, de ter um plano de saúde, de ter um consultório, né, digno para fazer um exame. Então, assim, e aí quando você está em alguns espaços diferentes, cara, quando você fala aí, você percebe ainda a cabeça das pessoas com relação à profissão de catador de material reciclável. Que assim, só você, inclusive já passei por isso, né? Já passei por situações que tava em alguns espaços que o pessoal falava, esse cara não é catador, não. Esse cara aí não. Esse cara aí tá de conversa, entendeu? Então você vê que a cabeça das pessoas, do quem é, né? Quem eles colocam, tem na cabeça do profissional catador. Desde 2002, a atuação dos catadores é uma atividade profissional reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O fato dos catadores constarem na Classificação Brasileira de Ocupações poderia ser um indicativo que apontasse para o resgate da dignidade desses trabalhadores, inserindo-os no âmbito das políticas públicas. Porém, o que se observa é uma condição oposta. Pensando nisso, o que falta para que essa profissão seja realmente reconhecida e valorizada no país? E na perspectiva dessa classe trabalhadora, qual seria a pauta de defesa mais urgente? Assim, o que é o mais urgente aí hoje, na verdade, é o reconhecimento dos catadores como um trabalho essencial. O trabalho dos catadores não é reconhecido oficialmente como um trabalho essencial. E aí eu acho que essa é a grande pauta, né? Porque a essencialidade ela traz várias coisas também de vertentes aí que apoiam, que podem ajudar inclusive da política de resíduos. E aí essa essencialidade ela caminha com uma emergência também, né? Que para a gente ter de fato, né? Acho que acredito que
os catadores no centro, de fato, né, da geração da gestão de resíduos, como nós já estamos, é importante a remuneração do serviço, né? Então, a remuneração pelo poder público, né? A remuneração pelas empresas que fabricam embalagens, porque nós trabalhamos no ponto de vista de recolher essas embalagens, né? De recuperar essas embalagens que eles teriam por obrigação legal, né? Ele tem por obrigação legal recuperar isso, né? Essas embalagens. Nós executamos serviço, né? Tem muitas empresas que já se responsabilizam por isso. A gente tem uma plataforma chamada Reciclar pelo Brasil, que é uma plataforma exatamente disso, né? Que tem empresas, fabricantes de embalagens que tem os catadores como recuperador dessas embalagens e elas investem nas cooperativas. Mas, além de investimento, a gente discute também que tem que ser feito pagamento também acho importante também o reconhecimento pelo pagamento pelo serviço. Tem o pagamento dos catadores, na verdade, né, um pagamento dos catadores pelo serviço ambiental prestado, né, que também ele não é remunerado por isso, né. Então, existe o nosso trabalho, na verdade, ele acaba contribuindo aí com várias questões ambientais, né, inclusive de carbono, né, inclusive disso, né. Então, isso ninguém põe nessa conta, né. E o nosso trabalho, como eu sempre disse para vocês, que não é um trabalho só de venda para a indústria por migalha dos materiais recicláveis. A gente entende que a indústria deveria remunerar os catadores pela entrega desse material, né? A indústria não só comprar, ela compra o preço de migalha, né? E faz milhões. Você não vai ver nenhuma indústria de material reciclável que ela é pobre. É um mercado promissor no Brasil, a indústria da reciclagem, né? E a gente vê, por um outro lado, que eles pagam migalha para a gente lá embaixo e ponto, né? Então, eu acho que precisa ser revisto isso. Eu acho que esse cenário desses atores, né, que estão dentro dessa cadeia, onde a gente presta serviço, quando eles tiverem a responsabilidade de remunerar os catadores, de fato, eu acredito que muda muito o cenário de qualidade de vida de todos os trabalhadores, sejam eles catadores dentro de cooperativa, que hoje tem modalidades, temos cooperativas, temos catadores em associações, temos catadores que são individuais, são MEIs, eles trabalham de uma forma, né, individual. Então, assim, eu estou falando de todas as modalidades organizadas de catadores aí que possam dentro dos seus processos de organização, serem melhor remunerados. Acho que, comentando tudo ao longo do podcast, a gente comentou sobre isso, né? Que é a questão do baixo valor agregado. Porque as empresas de reciclagem olham isso e pelo sistema fala, isso é um baixo valor agregado, não precisa pagar muito, não vai valer nada. Mas eles conseguem reverter isso e ganhar milhões, ganhar milhares. Agora, por quê? Porque isso é uma peça fundamental para isso. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo esquece. Como é que não é baixo valor agregado? Na verdade, tem um valor agregado alto, porque é o fundamental para poder reciclar. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Acho que é um próprio aproveitar do próprio sistema, aproveitar do sistema como está construído. Tem uma qualidade muito grande de trabalho dos catadores que ou fingem não ver ou realmente não, né, ainda não está claro ainda. Mas eu acho que está claro, sim, porque eu sempre falo para as pessoas que é muito engraçado, né? Quando eu vou negociar, conversar com prefeituras, né? Assim, principalmente na época ainda com prefeituras, né? É engraçado que quando o catador vai, né, falar do seu serviço, a prefeitura fala, como eu posso ajudar? Né? Agora, se tiver um cara, né, empresa, que faz a mesma coisa, faz coleta seletiva, tal, vai conversar com o prefeito fala, quanto custa o seu serviço? Então, tem uma diferença aí muito grande no ponto de vista do tratamento também, né? E esse tratamento ele precisa ser igual, tem que ser quanto custa para os dois. Não é como eu posso ajudar. Então, nós, catadores, sempre colocamos isso, que a gente não quer ser tratado como um coitadinho, né? A gente quer ser tratado como profissionais, a gente está buscando, né, assim,
buscando coisas, nós temos catadores aí, hoje temos catadores aí que estão, que tem boas organizações de suas cooperativas, estão fazendo faculdade, eu estou fazendo faculdade de administração, tem companheiros que estão fazendo de faculdade de direito, outros estão fazendo sociologia, enfim. Hoje temos catadores aí que estão, né, avançados no processo, porque é isso, são ser humano, né, gente? São ser humano. Não, mas é isso mesmo. As pessoas, igual, vocês têm que ser considerados como profissionais essenciais, porque é o que vocês são. A gente pode ver, eu friso muito a pandemia, porque eu vejo que foi onde as pessoas tiveram, acho que todo mundo sofreu o mesmo baque, né? Tá? Todo mundo sofreu mudanças muito repentinas, mudanças muito bruscas. E eu vejo na pandemia agora, pelo menos aqui na minha cidade, eles têm o Facebook, aí eles publicam, por exemplo, hoje não vai ter coleta. Aí o pessoal reclama que não vai ter coleta porque eles estão ficando em casa e tá tendo muito lixo. Aí, por exemplo, um negócio que eu fiquei meio assim, foi na época do Natal. Aí o prefeito liberou uma nota falando que os serviços, né, de coleta iam funcionar normalmente. Aí o pessoal já caiu matando. Falando, mas aí eles não vão passar o Natal, eles não vão aproveitar com a família, né? Então, aí eu vejo que eu acho que nem o próprio pessoal sabe distinguir, né, dar essa certa importância. Então, eu acho que sim, é um serviço essencial, é um serviço que deve ser valorizado, porque quando a gente vê, a gente acumula muita coisa em casa e a gente já fica doido. Então, talvez aquele dia não passou na nossa rua, a gente também já fica desesperado. Então, sim, é um serviço essencial e é um serviço que traz uma questão higiênica para a cidade. Então, se não tiver catadores qualificados, a cidade também não vai ter, né, um alto índice de, talvez, desenvolvimento, né, por questões de saneamento. Então, eu vejo, sim, um serviço essencial e eu tenho por mim mesmo. Eu vejo que quando eu não tenho para onde destinar os meus resíduos, acumula em mim. E eu vou acabar jogando isso em lugares não próprios. E mesmo assim, mesmo acontece, mesmo tendo coleta, né, umas 3 vezes na semana, as pessoas continuam jogando lixo na rua. Uma coisa que a gente vê, eu vejo 2 realidades. E você, sendo de São Paulo, acho que você talvez consiga explicar um pouco melhor. Porque, assim, eu tenho parente em Brasília. E lá em Brasília, eles já têm toda uma política e incentivam os indivíduos a fazer a separação do lixo, os negócios tudo bonitinho. E Brasília é uma cidade, que é a capital do Brasil, já é uma cidade de grande porte. São Paulo também. Agora, e essas cidades de médio porte, de pequeno porte, como funciona a questão dos catadores nelas? Porque deve ser uma realidade um pouco mais pesada, né? Cara, muitas das vezes os municípios de pequeno porte estão mais avançados que os dos grandes portes, né? Você vê assim que tem muitos municípios pequenos que pagam já a cooperativa para executar um programa de coleta seletiva, sabe? Tem, né? Acho que as grandes metrópoles eu acho que é um pouco mais complicado, mas assim, eu acho que vai muito da gestão pública, sabe? Eu acho que aí tem muito um papel da gestão pública e, lógico, da titularidade dos resíduos, do lixo, da gestão pública. Então, vai muito da política da gestão pública local, cara. Então, assim, é muito diferenciado. Tem gestão pública que não tá nem aí com aterro sanitário, com lixão. Mano, continua o lixão. Né? Tá nem aí, entendeu? Deixa os catadores lá dentro. Né? Tem gestão que, não, vamos fechar, vamos dar um jeito, vamos fechar o lixão e vamos pôr os catadores para dentro de uma cooperativa, vamos agregar os catadores que estão lá trabalhando na rua, sabe? Então, assim, é muito da forma da administração da cabeça de cada um, né? Porque a gente tem muitos gestores ainda que tem na cabeça que o negócio é enterrar. Né? Enterrar, entendeu? E os coitadinhos catadores eles fazem lá, mas quero enterrar. Então, assim, vai muito né? Tem prefeituras que têm mais interesse de fazer a coleta com empresas privadas aqui com os catadores, né? Porque tem interesses de negócios, entendeu? E a pior coisa que tem, muitas vezes, sem uma boa educação ambiental
é uma empresa privada fazer a coleta, que vem muito lixo. Você falou do Distrito Federal, tem muitas realidades lá da empresa que coleta que leva, na verdade, lixo de fato para as cooperativas, né? Porque uma empresa, quando ela é contratada pelo município, ela não está muito interessada em saber se vai coletar o reciclável, se não vai. Mesmo sendo o que eles chamam de coleta seletiva, né? Os caras vão eles querem cumprir um roteiro logístico, né? E aí, como você vai cumprir um roteiro logístico, você vai jogando para dentro do caminhão que vier na frente, mesmo sendo um dia de coleta seletiva. O coletor lá coletor do caminhão é como se fosse um coletor do lixo convencional. Então o cara não vai ficar, dona Maria, não é assim, não, né? Coloca o tipo de matéria, não vai falar nada disso. Se tiver de saco na frente, ele vai para frente, entendeu? Então a maioria dos casos, existe algumas exceções, não são todas, né? Mas assim, existem algumas exceções. A maioria dos casos que eu conheço, que empresa que faz a coleta seletiva e leva para dentro de um galpão onde os catadores estão confinados, os catadores só têm problema que só chega material de baixa qualidade, lixo puro, quase, entendeu? Os catadores estão mexendo em salubridade mesmo ali dentro. Então a gente tem uma questão aí de educação, cultura, né, também para os gestores públicos, né? Acho que essa coisa vai muito isso aí, sabe? Eu converso com muitos gestores públicos, então, assim, a gente vê quem está mais engajado, quem está menos engajado, sabe? Então, assim, aonde que os gestores públicos têm mais engajado? Tem uma equipe, pelo menos, não precisa nem ser diretamente, mas tem uma equipe que esteja mais engajada, as coisas andam melhor e consegue agregar os catadores. Aonde que não tem, é muita luta, né? Porque tem cara que tem prefeito que quer trazer incinerador, queima tudo e pronto, entendeu? Aí você vai hoje para os países na Europa, hoje eles estão querendo acabar com os incineradores, porque já ficou comprovado na Europa que aquilo só contribuiu para agravar o processo de saúde da população, né? E aí aqui eles querem instalar isso, né? Queimar os resíduos. Então, assim, tem um grande desafio e esses desafios estão na mão, né, dos gestores que precisam ser reeducados também, né, assim como a população, todo mundo. Eu acho que é isso. Gostaria de agradecer imensamente a participação, Roberto. Foi um papo enriquecedor. Foi muito bom esse bate-papo. E para encerrarmos, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, queria agradecer, né, o trabalho de vocês aí, né? Cada espaço que é dado para a gente, para nós catadores aí, é um espaço importante, né, para trazer para a visibilidade, né? Então, vocês também estão contribuindo com a visibilidade dos catadores, né? E das catadoras, né? Desse país todo aí. Espero poder ter contribuído aí. Conte com a gente, tá? Na medida que a gente é muito corrido, mas conta com a gente aí, que a gente sempre está à disposição. E parabéns pelo trabalho de vocês. Desvendando mitos em 1 minuto. A reciclagem de rua não é eficiente. Mito. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, confirma, após a comparação da redução de gás de efeito estufa gerado pelos resíduos dos catadores na Colômbia com os de grandes empresas privadas de reciclagem. No artigo Eficiência da Informalidade, foi possível destacar a evidência da atividade dos catadores, onde não somente reciclam, mas também reutilizam ou vendem. Desvendando mitos em 1 minuto. Para o fechamento da nossa discussão de hoje, gostaríamos de destacar a importância social da reciclagem, porque é a partir dela que é possível o reaproveitamento dos materiais descartáveis e a reinserção ao ciclo produtivo. Para além dos inquestionáveis benefícios ambientais, ela também possibilita ganhos sociais ao absorver em sua cadeia produtiva os catadores de materiais recicláveis. Esses trabalhadores desempenham um papel preponderante no processo. E eu acho que ao longo desse podcast vocês conseguiram ver a importância dos catadores para o mundo. Gostaríamos de agradecer imensamente aos nossos ouvintes. Até o próximo episódio e tchau!